Então, o que seria estratificação social? Quando nós olhamos para a sociedade e nós percebemos que existem nas sociedades camadas, estratos sociais, como a gente consegue perceber muito facilmente quando vai estudar com viés econômico uma sociedade, né? Quando a gente vai ver estatísticas, como faz o IBGE, por exemplo, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando a gente olha para a sociedade de uma determinada perspectiva historiográfica lá da história, a gente vai olhar para a sociedade e vai perceber que isso existe, que a sociedade pode ser dividida em estratos, camadas sociais. Basicamente, isso é estratificação social. Começamos bem tranquilamente, aí, fácil para vocês entenderem. O que seria estratificação social? Olhar para a sociedade a partir de estratos, de camadas mesmo sociais. Nós temos 3 principais estratos sociais que vocês acabam vendo em sociologia. O extrato das castas, né, próprio lá da sociedade indiana, ligada muito à cultura daquele povo, onde, dependendo de onde você nasceu, você vai fazer parte de uma casta. Então, aqui significa, por que não há mobilidade? Porque você nasce naquela casta, você vai pertencer àquela casta, isso é uma questão cultural deles. Há classes sociais, o extrato de classes sociais próprio da nossa sociedade, né, próprio de grande parte das sociedades humanas hoje, né, onde se caracteriza por haver muita mobilidade. Professor, na teoria, professor, nem sempre. A gente vai estudar sobre isso, próprio das sociedades capitalistas, e estamentos, onde havia, né, muito pouca mobilidade. Próprio, por exemplo, do que vocês estudam em história lá das sociedades feudais, né, a época do feudalismo, né, onde havia ali, né, o clero, a nobreza e os camponeses, por exemplo. Pouca mobilidade ou nenhuma mobilidade. Então, o que a gente consegue perceber, galera, quando a gente olha para a sociedade com esse viés, com essa perspectiva? Nós percebemos que há, dentro dessas diversas camadas, acesso desigual a recursos materiais e imateriais por parte dos indivíduos em relação à sociedade. Então, tem pessoas que têm maior acesso, tem pessoas que têm menor acesso. E aqui a gente não está julgando se isso é certo ou errado, bom ou ruim. Isso é uma constatação. Isso a gente olha para a sociedade e a gente percebe isso claramente. Tá? O que seriam recursos materiais? Bens de consumo, duráveis, não duráveis. Né? E recursos imateriais, professor? Prestígio, status social, poder. Ok? Então, quando você percebe que o indivíduo ele tem acesso a esses recursos, né, e outros não, aí você percebe que ele faz parte ou não de um desses estratos sociais. No final das contas, o que todo mundo quer, galera? Todo mundo quer ter acesso, né, a recursos, tanto materiais quanto imateriais. E quando você nasce numa realidade socioeconômica que você não tem acesso a esses recursos, você vai buscar, de uma forma ou de outra, ter acesso a esses recursos, né, através do trabalho, através da escola. A gente vai estudar sobre essas questões que podem facilitar a mobilidade social ou não, tá? Mas, de um modo geral, o que você quer? Você quer mobilidade social, ok? E essa mobilidade social pode acontecer ascendente, né? Quando os indivíduos conseguem ascender socialmente, ou elas podem ser descendentes também. Quando, né, ocorre crises econômicas, por exemplo, como a gente está vendo hoje por causa da pandemia no Brasil e no mundo, em que pessoas têm que fechar empresas, né, microempresários, MEIs, empreendedores individuais, ou pessoas que perdem seus empregos, e aí perde o seu poder de compra, perde a sua renda, isso vai afetar no qual extrato ele faz parte da sociedade. Isso pode acontecer também. Mas, de um modo geral, a gente caracteriza 2 modelos de sociedade onde a gente fala de mobilidade social. As sociedades fechadas, que há pouca ou nenhuma mobilidade social, tá? Ou há muita dificuldade de mobilidade social, certo? E as sociedades abertas, que é própria da sociedade capitalista, onde há grande mobilidade social. Ok, galera? Esse exemplo aqui eu peguei a pirâmide global da riqueza do ano passado no mundo, tá, galera? No mundo.
Aqui vocês podem observar, em porcentagem, tá? Quantas pessoas, por exemplo, 0,9% da população do mundo tem acesso no ano a US$ 1 milhão. 9,8% da população no mundo tem acesso durante o ano a 100 mil a US$ 1 milhão. Como vocês podem observar bem. 32,6% da população mundial tem acesso de 10 mil a 100 mil dólares por ano. E 56,6% tem acesso a até 10 mil dólares por ano no mundo. Okay? Isso é uma perspectiva global, beleza? De como essa realidade socioeconômica ela vai ser diferente para os indivíduos dentro da sociedade. O que a gente percebe claramente é que há uma imensa desigualdade no mundo. Galera, o que vocês acham? Vocês acham que no Brasil há uma grande mobilidade social? Você consegue, é viável para o trabalhador, para o brasileiro, ascender socialmente no Brasil? Mais ou menos ou não é? O que vocês acham, galera? É possível você sair de uma classe social a outra no Brasil de forma facilitada, não é? Se não é, o que impede? Como que a gente pode entender essa mobilidade social no Brasil, pessoal? Vou mudar a pergunta, tá? Para ficar mais fácil. Por que, galera, que tem gente que, por exemplo, é empresário aqui no Brasil, né? Microempresário, tem uma profissão já consolidada no Brasil e resolve deixar suas coisas aqui no Brasil, ou até vender suas coisas, o seu negócio, deixar o seu negócio, e sair do Brasil como empresário e trabalhar na construção civil lá na Europa. Trabalhar lá no Canadá de garçom, ir para a Austrália e trabalhar sei lá, qualquer outra profissão que aqui no Brasil receberia pouco dinheiro. Por que essas pessoas, que é comum essas pessoas tomarem esse tipo de atitude? Isso, perfeito. Porque nesses países que eu citei, né, como o caso do Canadá, em alguns países da Europa, na maioria deles, há menos desigualdade social. Então, o indivíduo que trabalha e exerce uma profissão lá, ele tem mais acesso à riqueza e, consequentemente, há uma maior mobilidade social nesses países. Vou pegar, por exemplo, o Japão. No Japão, a diferença entre o que ganha um auxiliar de produção e um médico, ela não é tão grande como é no Brasil, por exemplo. Então, há uma maior mobilidade social porque há menos concentração de renda, menos desigualdade social. E por isso, muitas vezes a questão da moeda, como bem colocou ali, o Victor colocou, influencia também, as pessoas preferem deixar uma empresa consolidada no Brasil e ir para um país onde ele vai receber mais e vai poder guardar esse dinheiro e fazer riqueza. Tá? Vamos entender o Brasil, então. Quando a gente classifica as pessoas a partir das suas condições socioeconômicas, a gente consegue ter uma visão melhor acerca das coisas. Lá no 3% lá da série, né, galera? O que a gente percebe é a diferença entre uma sociedade pobre, sem recursos ou com muitos recursos. Vocês podem observar que a série, inclusive, ela foi gravada em favelas, né? Parte da série, né? Que é aquela parte mais pobre ali, né? Que é a parte onde ficam as pessoas na cidade. E o outro núcleo, né, de gravação, que é o Maralto, é uma região com muita abundância, né? De recursos tecnológicos, de alimento, né? E ali tudo é distribuído de uma forma até de forma mais igual e tal. 3% é a perspectiva do que o roteirista, quem criou a série, né, propõe ali para olhar para aqueles recursos.
E se a gente for analisar aqui no Brasil hoje, galera, esses dados não são do meus, né? São do IBGE entre 2017 e 2018, tá, galera? Ó, cerca, aproximadamente 3%, menos de 3%, né? Coincidentemente, 2,7% das pessoas ganham mais no Brasil hoje, mais de R$ 23.850. Ok? Ou seja, tem uma qualidade de vida, sem dúvida, né? Porque recebem esse valor. Ok? Entre R$ 14.310 e R$ 23.850, 4% da população ganha entre esse valor, né? Mais do que R$ 9.540 até R$ 14.310, 6,4% da população. Essa fatia aqui, se a gente for calcular, dá cerca de 13% da população, certo? Mais de R$ 5.724 até R$ 9.540 por mês, cerca de 14%, 13,9% da população, ok? Então, essa fatia aqui é a fatia que a gente pode considerar classe média, média alta e rica do Brasil, do brasileiro, né? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o salário mínimo no Brasil hoje, para suprir as necessidades do brasileiro hoje, ele teria que ser acima de R$ 4.000. Não, isso não sou eu que estou falando, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tá? Vocês conseguem, qualquer pesquisa aí que vocês fazem, vocês conseguem encontrar esse instituto, né? Economistas aí que falam estudam sobre essas questões. Voltando aqui, mais de R$ 2.000, R$ 2.862 até R$ 5.724, cerca de 30,6% da população brasileira recebe esse valor, certo? Mais de R$ 1.908 até R$ 2.862, 18,6% da população. E 23,9% da população recebe até R$ 1.908. O que muitas vezes a gente percebe no Brasil é que muita gente acredita fazer parte dessa classe aqui, acredita fazer parte de uma dessas realidades aqui. Mas quase, né, 70% da população brasileira vive muito mais próximo da pobreza, né, do que da riqueza. E ainda assim tem pessoas no Brasil que acreditam que estão mais próximos da riqueza. Mas isso é uma questão muito própria do brasileiro, que muitas vezes não tem noção da própria realidade socioeconômica, né? Então é muito comum no Brasil as pessoas acreditarem que são ricas, né? Não mesmo não sendo, né? Tranquilo, galera? Isso aqui a gente está falando da realidade brasileira dentro, né, de uma infraestrutura econômica que é o capitalismo. Esse é um viés de análise, é uma forma que a gente tem de olhar para a nossa sociedade e conseguir analisar a nossa sociedade. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo? Seguindo lá então, pessoal, para finalizar a nossa aulinha de hoje, tá? Quando a gente for mudar de uma aula para outra, eu sempre vou tentar terminar um pouquinho antes, uns minutinhos antes, para que dê tempo de vocês esticarem as pernas, tomar uma água, tá? Para a gente mudar de disciplina, para eu abrir vocês lá um canal, uma chamada no canal de outra disciplina. Bom, esse comparativo são de vários institutos, ó, do IBGE, da Datafolha, do IBOP, tá? Que está lá também no material de vocês, que eu já postei lá para vocês, nos arquivos, caso vocês queiram consultar. Em relação ao índice de IDH, galera, o Brasil, apesar de vigorar lá entre os 20 países mais ricos do mundo, quando a gente fala de IDH, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que é um parâmetro que vai pegar critérios como educação, saúde e renda per capita, a gente vê que o Brasil está atrás, por exemplo, da Venezuela, da Bósnia, do México. O Brasil acaba ficando atrás desses países em índice de desenvolvimento humano. Mas como que pode, professor? Um país que tem tanta riqueza, né?
está ali abaixo de países mais pobres, inclusive, né, do que o Brasil, onde as pessoas têm uma menor renda per capita e tal. Isso é muito vinculado, está muito atrelado à realidade socioeconômica do brasileiro, a desigualdade social que a gente, infelizmente, está presente no país, tá bom? A gente vai estudar sobre isso também e entender essas questões. Nas próximas aulas, galera, a gente vai ver um pouquinho